tá gravando, tá, essa reunião e a gente vai disponibilizar depois para quem não conseguiu assistir. Também dei um retorno aqui para ver para eu ter certeza que vocês estão me ouvindo e se tá tudo certo. Ah, obrigada, Emily. Obrigada, Aline. Que bom. Luiz, Rebeca, obrigada. Carlos, Alex, Bruna, muito obrigada. Então, ok. Então, acho que ninguém vai se manifestar. Eu vou começar a apresentação aqui para vocês. Então, eu vou começar me apresentando, né? Quem sou eu? Né? Meu nome é Patrícia Moreira Ribeiro, né? Eu sou psicóloga, sou formada pela Universidade Federal do Paraná. Também sou mestra pela essa mesma universidade. Meu mestrado, ele foi dentro da linha de pesquisa de educação, né? Então, o nosso mestrado lá na UFPR, ele é um mestrado generalista, que se fala, não tem um título específico. A gente tem as linhas de pesquisa, a linha de pesquisa de psicologia clínica, do trânsito, e a que eu escolhi fazer minha pesquisa foi a linha de pesquisa de educação. Desenvolvi uma pesquisa relacionada ao atendimento psicológico dos alunos na universidade, né? E sigo ainda com interesse nesse assunto, também continuo pesquisando. Né? Eu sou docente de psicologia, no momento eu não faço clínica, né? Eu só trabalho com docência. E as abordagens da psicologia, talvez vocês já tenham escutado, né, que a psicologia a gente tem diferentes abordagens teóricas, né? Talvez a mais comum, Freud, com a psicanálise, né? E não é essa linha que eu estudo, né, que eu me interesso. Eu me interesso e estudo, já estudei a psicologia humanista, a psicologia histórico-cultural e, mais especificamente, né, no trabalho clínico, a gestalt terapia. Falando um pouco de filosofia, né, que também baseia o meu trabalho, né, eu trabalho com a filosofia de linguagem do Mikhail Bakhtin, com a fenomenologia e com o existencialismo. Né? Então, são essas as minhas abordagens, meus o que embasa, né, o meu trabalho e o meu estudo. Curiosamente, eu não quis ser professora no momento em que eu ingressei na universidade, essa não era a minha intenção, né, esse, essa carreira, né, essa vontade de ser professora, ela nasceu depois que eu me formei e entrei no mestrado. Eu gosto de falar sobre isso porque é interessante quanto a gente tem algumas certezas na vida, né? E que as coisas mudam muitas vezes com o tempo que a gente vai. Luiz, já volto ali. Que a gente vai se conhecendo, né? E conhecendo mais da vida, sobre aquilo que a gente vai descobrindo, né? Acho que é uma grande descoberta. A universidade é uma grande descoberta, né? Voltei aqui para o Luiz para ele bater uma foto. Me indica quando você bater, por favor, só para eu poder passar. Obrigada, Luiz. Aí, então tá bom. Então, esse é um pouquinho de mim, né? Um pouco da minha história, da minha carreira. E como eu cheguei até aqui, né, no momento que vocês estão me vendo. Vou passar aqui. Gostaria de perguntar para vocês, primeiramente, a gente iniciar essa discussão aqui, se vocês já sofreram bullying. Se quiser abrir o microfone para falar, ou quiser passar aqui no chat para eu saber, só para eu ter uma noção aqui de com quem eu estou falando. Pode responder se sim ou se não, só para eu ter uma ideia aqui de como está o pessoal aqui. Ó, sim, já. Patrícia,
Oi, só me diga seu nome, por favor? É o Luiz Felipe. Diga, Luiz. Eu já sofri sim, principalmente no cyberbullying, né? Cyberbullying, Aquele uhum. virtual. Isso. A gente vai falar um pouquinho sobre ele também. A gente tem uma grande maioria aqui, né, de pessoas que sofreram bullying. Isso já é um indicativo, né, da importância de a gente falar sobre esse assunto, né? A minha próxima pergunta é se você já cometeu bullying. Essa pergunta é mais difícil, né? A gente imaginar, será que eu já fiz isso? O que vocês acham? Como que é a experiência de vocês? Uhum. Aí a gente tem mais mesclado, né? Umas pessoas que sim, outras pessoas que não. Não que eu saiba, tem nada. É, às vezes a gente não percebe, né, que a gente está fazendo. Oh, temos pessoas conhecidas aqui, a Kátia e o Luiz. Pois é, né? Às vezes a gente não sabe, né? Então, para a gente entender exatamente isso, será que eu sofri um bullying ou será que eu cometi um bullying? A gente vai tentar definir exatamente o que, que é o bullying, como ele se manifesta, tá? E a gente vai diferenciar um pouquinho de outras formas de violência que você pode ter sofrido. Antes, eu quero perguntar para vocês. É, vocês acham que o bullying é um fenômeno recente? É porque a gente tem aí, ó, muita gente falando que não. Aí, às vezes a pessoa tem essa impressão, né, que principalmente porque a gente acaba utilizando essa nomenclatura, né, com mais frequência hoje em dia e os debates acabam aparecendo mais, mas vocês estão corretos, ele não é um fenômeno recente. A gente vem discutindo, estudando sobre o bullying desde a década de 50. Né? Então, a origem da palavra vem da palavra inglesa bully, né, que significa valentão. Não tem uma tradução literal para essa palavra no português. Ó, a Kátia está colocando hoje é bullying, antes era zoeira, né? Mas a verdade é que sempre existiu, né? E inclusive a palavra bullying, né? Ela vem da década de 70, desculpa, eu errei aqui. Né? Então, ela não tem uma tradução literal para o nosso idioma, né? E quem foi o primeiro pesquisador, né, a relacionar essa palavra com o fenômeno de violência foi o Dan Owels, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, né, da Universidade de Noruega, né, e ele criou um protocolo de identificação, né, para as escolas conseguirem entender e identificar se é bullying que está acontecendo, né. Inclusive, ele conseguiu relacionar tendências suicidas entre adolescentes que sofreram bullying. Né? Então, desde aquela época, a gente já vem pesquisando e alarmando essa situação, né? Porque é uma consequência muito grave, né? Que é o suicídio por conta do bullying. Então, apesar da gente escutar mais frequentemente, né? Aí nos últimos 10 anos, talvez, esse fenômeno, ele já vem acontecendo há muito tempo, né? E muito além, né, da década de 70, na verdade, foi nessa década que isso foi nomeado, né, mas esse tipo de violência já vem acontecendo há muito tempo. E eu acho que é interessante a gente cada vez mais pesquisar sobre isso e entender as suas articulações para conseguir prevenir. E você, Patrícia, já sofreu bullying? Eu não sofri bullying. A Kátia falando, digo no contexto. Sim, eu entendi. Aham, que antes, como era nomeado antes, né? Eu entendi.
Então, o que que é o bullying, né? No Brasil, a gente tem uma lei que define isso e que eh, foi sancionada em 2015, né, que vai determinar exatamente o que que é, né? Então, o que a gente, uma tradução que a gente tem, né, para bullying aqui no Brasil é intimidação sistemática, que é um ato de violência física ou psicológica intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente. É praticado por um indivíduo ou um grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre partes envolvidas. Né? Traduzindo, o que isso quer dizer? Só é considerado bullying quando a gente tem um processo de violência sistemática, ou seja, essa violência, né, essa agressão, seja física ou verbal, ela tem que acontecer muitas vezes, né? Então, é toda vez que você estava na escola, esse mesmo grupo de pessoas ou essa mesma pessoa praticava violência com você, né? Então, se você teve, em algum momento, né, uma pessoa usou de você, te colocou numa posição de humilhação, isso não é bullying, né? E outra questão importante é que para o bullying acontecer, para ser considerado bullying, a violência tem que ser entre pares, né? Então, entre colegas que têm o mesmo nível hierárquico nessa instituição, né? Então, aluno com aluno, né? Então, quando você tem uma violência que não é sistemática, a gente fala de violência entre pares, né? Intimidação entre pares, né? Que é preocupante, com certeza, e que pode ser uma indicação que o bullying pode acontecer mais para frente, mas não é considerado bullying, né? Então, o bullying só acontece quando ele tem quando ele acontece repetitivamente, né? Várias vezes essa mesma violência acontece, né? A vítima sofre, né? Então, quando a gente está falando de coisas mais pontuais, não sempre a mesma pessoa, a gente não está falando de bullying, sim de violência entre pares. Agora, vamos tentar pensar, né? Por que que é importante a gente falar sobre o bullying? A Bianca está perguntando aqui, professor e aluno não é considerado bullying, né? Porque eles têm diferentes hierarquias, né? Aí não entra nessa definição, não que seja melhor, né? Mas nesse sentido, é só em relação à forma como a gente pode nomear mesmo, né? Então, quando é entre professor e aluno, aí não é considerado, daí é outro tipo de violência. É claro que o professor ele pode sim estimular que outros alunos façam bullying, ou achar engraçado, ou não fazer nenhum tipo de repressão, aí ele está colaborando que o bullying aconteça, mas quando é do professor para o aluno, a gente não considera bullying, né? Eu vou tratar agora, vou mostrar para vocês algumas coisas um pouco chocantes, mas eu acho que é justamente por isso que a gente tem que falar sobre bullying. Algumas notícias aqui sobre o bullying. Vou deixar vocês lerem e eu vou passando, dar um tempinho aqui.
Penso, né, gente? Aí a gente está falando de algumas consequências, né, que o bullying pode trazer para as pessoas que sofrem, né, que são vítimas do bullying, né? Eu acho interessante marcar aqui, né, quando a gente procura, né, no Google, as palavras adolescente, suicídio e bullying, a gente tem quase 12 mil não, quase 11 milhões, 12 milhões, né, de resultados. Exatamente, Luísa. Muitas vezes a vítima não tem coragem, né, de denunciar, de procurar ajuda. Então, com certeza, é muito importante que a gente fale abertamente sobre isso, justamente para dar apoio a essas pessoas, né? Então, algumas consequências do bullying, né? Então, o suicídio, sim, é uma delas, mas a gente pode olhar para outros sintomas, né, no intuito de identificar e tentar prevenir. Então, a baixa autoestima, desentendimento com os pais, né, uma briga familiar, quando a pessoa está muito irritada, ela pode estar sofrendo bullying, né, quando a criança ou adolescente muda de comportamento, às vezes é uma criança dócil, um adolescente dócil, ele começa a ficar muito irritado, quando a criança ou adolescente começa a mentir, né, dizer que foi em outro lugar, estava em outro, né, pode ser um sinal. Medo e insegurança generalizado, né, o que significa isso generalizado? Quando a pessoa tem medo e insegurança de tudo, né, não é só de ir para a escola, por exemplo, que pode aparecer por conta do bullying acontecer na escola, né, mas é o medo de sair e estar com outras pessoas, né, fazer coisas que ele gostava de fazer ou ela gostava de fazer, né, e produzindo então isolamento social, ansiedade, pânico, anorexia, bulimia, desmaios, né, até interessante isso, porque a gente não associa, né, mas quando uma pessoa fica muito nervosa, né, a ansiedade ela aumenta muito, é comum uma pessoa desmaiar ou vomitar, por exemplo, dor de cabeça também é comum, o mau rendimento escolar, né, então às vezes a criança ou adolescente ia muito bem na escola, né, e assim, de uma forma que parece inexplicável, né, começa a ter um mau rendimento e por último o suicídio, né, então são muitas consequências que às vezes a gente nem percebe que pode estar relacionado com o bullying, né. Então toda vez que a gente observar algum tipo de sintoma, né, esteja envolvido aqui nessa lista, é bom a gente investigar se realmente pode estar acontecendo o bullying ou não, né. Como o Luiz falou, às vezes a pessoa não tem coragem de pedir ajuda, né. Vamos falar então um pouquinho sobre os tipos de bullying, né. Então a gente tem o bullying social ou relacional, né, que são aquelas agressões emocionais, xingar, fazer fofoca, inventar alguma coisa sobre a pessoa, começar a excluir a pessoa, né, sobre, nas atividades, corriqueiras da escola, manipular as amizades, né, ameaçar, humilhar, tudo que esteja relacionado ao nível social. Então, o agressor faz com que a vítima seja excluída, né, não tenha mais possibilidade de se relacionar com outras pessoas. O verbal, né, que é depreciar, né, fazer insultos, ofensas, eu acho que é o mais comum, né. O físico, né, que chega a agressões ao corpo, como, não só, empurrar ou bater, mas, aquela típico de filme americano, né, jogar a criança no lixo, roubar, roubar é outro tipo, me confundi aqui, mas esse tipo de violência que está além, né, do empurrão ou do bater, né, mas que pode estar, eh, afetando também. O material, que aí são os furtos, né, então esconder os objetos ou, como diz? Detonar, né, o objeto, esqueci a palavra aqui. Mas, rasgar a mochila, rasgar o trabalho, né, a pessoa deixa o trabalho em cima da mesa, a pessoa vem e rasga o trabalho, rouba o lanche, por exemplo, né, esse é o tipo de bullying material. E por último, cyberbullying, né, que é usar ferramentas tecnológicas para depreciar, para
mentir sobre a pessoa, né, para xingar, enfim. E esse é um dos tipos de bullying mais perigosos, né, porque quando uma criança sofre um bullying dentro de uma escola, né, pode tentar ali a escola se mobilizar, enfim, e caso, né, a criança ainda ou adolescente se sinta ainda muito constrangido, ele pode simplesmente mudar de escola. Não é o ideal, mas é uma chance, né, que a pessoa tem de não estar mais convivendo naquele local que gera tanto sofrimento, né, tanta ansiedade. E o cyberbullying, ele, né, a internet é um local onde não é possível apagar as coisas, né? Porque por mais que você tenha ali até medidas legais, né, para apagar aquele conteúdo, é muito difícil que uma coisa da internet suma, né? E sem falar que o alcance é muito maior, né? Porque a gente tem aí a quebra da barreira física, né, quando a gente está falando da internet. Então, a gente tem pessoas que podem estar assistindo, né, essa aula de vários lugares do país, né, tá conectando com a internet. Então, imagine, né, uma ofensa, né, uma mentira contada na internet. Os impactos são muito maiores. E agora, com a democratização, né, desses meios, cada vez mais pessoas têm acesso à internet. Isso vai expandindo cada vez mais, então é um problema bem sério. E aí, quando a gente está falando do bullying, a gente precisa ter esses três papéis para que o bullying ocorra, né? A gente tem que ter o agressor, a vítima e o espectador, né? O bullying não acontece sem esses três papéis, tá? O bullying, ele é uma forma de demonstrar poder em relação ao outro, né? E essa pessoa quer demonstrar poder, né, para que outras pessoas vejam que ele tem esse poder. Então, é sempre com o espectador. É interessante a gente pensar no papel do espectador, né? Porque às vezes ele também fica intimidado com o agressor e não consegue reagir, né? Não consegue falar para ele parar ou acolher a vítima, porque ele também pode sentir que ele pode ser a vítima, né? Ou mesmo não perceber que aquilo é uma agressão e dar risada, né? Então é importante a gente pensar que às vezes você não sofreu bullying ou não cometeu bullying, mas você já foi espectador, né? E qual é o seu papel? Ou pode ser ainda, né? Qual é o seu papel, né? É justamente acolher essa vítima e fortalecer ela para banir esse agressor, né? Para que ele não continue. Então é importante a gente pensar nesses papéis também, né? Que eles sempre vão existir, sempre vai ter um agressor, a vítima, o espectador no bullying. Aqui a gente tem uma figura interessante, né, que vai mostrar um círculo, assim, né, o ciclo do bullying, né. Então a gente tem aqui o valentão, né, é a letra A, o seguidor, né, que ainda pode também cometer o bullying, mas que às vezes fica ali só apoiando o agressor. Aí a gente tem o apoiador, né, que vai participar efetivamente do bullying, não vai ser o principal, mas vai participar. O apoiador passivo, que pode achar interessante, gostar, né, de olhar para o bullying, ou pode não gostar, achar que isso é ruim, mas não toma decisão, que é esse espectador que a gente estava falando. A gente tem a vítima, né? E a gente tem ali a letra F, defensor passivo. Ele não gosta, mas não consegue demonstrar, né? Então a gente tem antes disso, né, as pessoas que parecem achar legal o bullying, né, antes da vítima. E aí depois a gente tem aquela pessoa que não gosta, mas não consegue manifestar. E por último a gente tem a letra G, que não gosta e tenta ajudar. A importância desse defensor aqui é porque ele pode quebrar o ciclo do bullying. Porque se ele não faz nada, né, se não existe um defensor aqui que interrompe esse ciclo,
as coisas vão continuar, né? O valentão vai continuar cometendo os seus atos agressivos, né? E tudo isso está permeado por uma cultura, né? A gente precisa olhar o bullying como um fenômeno social, né? Porque ele está relacionado muitas vezes, né, com preconceitos, né? Com a escola, ela é uma instituição que reflete a sociedade, né? Então, não é um lugar alheio, né, às mazelas sociais, aos problemas sociais. Então, tudo que acontece na escola, na sociedade, vai ser reproduzido na escola, né? Então, esse esse processo do bullying, ele está relacionado também com questões sociais, e se não tem uma pessoa ali que pode defender e parar o bullying, ele vai sempre continuar, né? Então, a gente tem, é importante a gente reconhecer esse papel justamente para a gente saber aonde a gente pode interferir para que o ciclo do bullying acabe. É, falando agora um pouco do olhar da psicologia, da filosofia, né? Eu vou tratar desse assunto a partir da filosofia do Martin Buber, né, que é um filósofo da relação, a gente nomeia ele assim. É, a gente poderia ver por diversas abordagens, né, quando eu comentei lá para vocês, né, que a psicologia tem diversas abordagens, mas eu escolhi utilizar essa filosofia, né, que inspira a psicologia dialógica, para poder falar sobre esse assunto, tá? Então, o Martin Buber, ele fala, ele tem um importante papel na reflexão sobre as relações, né? Então, ele diz assim, existem dois tipos de relações principais entre os seres humanos, a relação eu-tu e a relação eu-isso. A relação eu-tu é quando você enxerga o outro como igual, como um ser humano mesmo, né? Então você tem uma relação genuína, né? Que vai falar que é uma relação ontológica, quer dizer isso, uma relação genuína, legítima, né? De diálogo, de troca, né? E a relação eu-isso é uma relação que é objetificada, né? E ele é própria da experiência. O Buber não vai falar que essas relações, a relação eu isso, por exemplo, ela deve ser evitada, né? Ele vai falar que a gente precisa dessas duas relações, né? Por quê? Porque a relação eu isso, por exemplo, é quando a gente se afasta um pouco dessa vivência, né, que a gente tem e vai olhar para aquilo como um objeto mesmo, né? Então, por exemplo, né, quando eu preparo a minha aula, eu preparo, né, esse conteúdo tratando ele como um objeto, né? Mas agora, né, que eu estou dando a aula, que eu estou aqui com vocês, mesmo que não fisicamente, né, eu trato vocês como eu tu, né? Porque independente do que eu preparei, eu preciso da interação de vocês para que essa aula ocorra. Então, eu preciso entender que atrás da minha tela aqui, existem pessoas, né, que estão interessadas no tema e aí se emocionam em relação a isso, né, e que eu quero considerar, né, e isso é uma relação eu-tu. Mas em outros momentos eu preciso ter uma relação eu-isso, porque a relação eu-tu, ela exige muito, né, da pessoa, exige uma disponibilidade, uma presença de estar ali efetivamente com a outra pessoa, escutá-la, acolhê-la, né? E nem sempre a gente consegue fazer isso, às vezes a gente precisa de uma relação eu-isso. O grande problema é que a gente tem na sociedade moderna, né, a gente tem uma exacerbação, né? Muitas pessoas que esquecem de se colocar numa relação eu-tu. E no caso do bullying, a gente vê claramente uma relação eu-isso, né? O agressor, ele transforma a vítima num objeto, né? Que é um objeto de poder para ele, né? Agredir essa pessoa representa para ele o poder perante os seus espectadores, né? E cada vez mais, né, essa vida moderna, tecnológica, né, faz com que a gente se afaste dessa relação eu-tu, né? Dessa natureza do ser humano, né? Que afasta muitas vezes a gente de uma esfera relacional, né? Eu acho que o cyberbullying fala muito disso, né? Porque muitas vezes as pessoas
cometem cyberbullying não fariam isso pessoalmente. Porque pessoalmente a figura física da pessoa na sua frente te convoca, né, a essa relação eu-tu, né, porque, segundo o Buber, essa é uma relação natural. Já quando a gente tem essa presença virtual, a pessoa não está na sua frente, é muito mais fácil objetificar ela, né. E aí é por isso a gente tem uma relação eu-tu, eu-isso. Então o poder nessa, nessa relação, ele, afasta a pessoa, né, da relação eu-tu e aproxima ela de um isolamento, né, de um narcisismo, né, de ela não olhar o outro, mas olhar somente a si mesmo. É isso que acontece no fenômeno do bullying. Acho que é interessante essa passagem aqui, né, que não é do Buber, né, mas é do Heinzner. Ele vai falar assim, ele fala sobre a psicologia dialógica, né, que a ênfase excessiva no individual cria uma separação não somente entre as pessoas e em nosso relacionamento com a natureza, mas também dentro da nossa psique, né. O que a gente pode pensar, né, eh, que o agressor também precisa de ajuda, né. Então, esse momento que ele está efetuando a relação eu isso é um momento de isolamento para ele também. Ele também se isola. E isso também tem reflexos, né, no seu processo emocional, na sua psique, né. Então a gente precisa olhar para a vítima, com certeza, mas a gente também precisa olhar para esse agressor. Eh, Isso quer dizer, né, que é um excesso da relação eu isso, o excesso da objetificação, ele vai afastar a gente de uma relação sadia comigo mesmo, né. Afasta eu de eu mesmo, né. Esse lugar do inter-humano, que é próprio da filosofia dialógica, né, da psicologia dialógica, esse lugar entre eu e você, né, que só acontece dentro da relação eu-tu. Então, no momento que eu olho para alguém como um tu, que eu reconheço essa pessoa, a relação que a gente tem, constrói um outro lugar. Esse outro lugar que ele chama de inter-humano, né. Inclusive, o Buber fala até do sentimento, né, do amor, por exemplo, né. Ele diz que o amor não mora nem em mim, nem no eu, nem no tu, mas no entre, né. Então a gente precisa encarar essa relação para que o amor aconteça, né. E quando a gente não tem isso, acontece que esse lugar ele fica vazio, né. E é justamente por isso que o bullying ele afeta tanto a saúde mental, né, tanto da vítima quanto do agressor. E a gente só pode retirar a vítima e o agressor desse lugar com o olhar, né, com a disponibilidade de olhar para as 2 pessoas ali dentro de uma relação eu-tu, né. Então a forma como a psicologia pode intervir, uma das formas que a gente pode ter várias aí, é justamente, identificando, né, a violência, se é bullying, se não é, entendendo o processo relacional dessas pessoas, né, do agressor, da vítima, dos espectadores, né, naquele ciclo que eu mostrei lá para vocês, e se disponibilizando, né, a olhar essas pessoas que estão envolvidas como um eu-tu, não só para a vítima, mas também para o agressor. E aqueles sintomas lá que eu coloquei para vocês, no começo, não estão só relacionados a quem sofre bullying, mas também a quem é agressor, quem comete bullying. E muitas vezes, quem comete o bullying também já sofreu, né. Aquela ideia que a gente tem que a violência gera violência é exatamente isso, né. Não que todas as pessoas que sofram, bullying vão se tornar agressores, né, isso não é verdade, né. Mas isso pode acontecer, a violência pode gerar mais violência. Uma pessoa que está em um ato de violência, quando ela comete uma violência, é muito comum que dentro da sua psique, às vezes até no seu inconsciente, ela esteja pedindo socorro, né, ela esteja dizendo de algo que não está bom nela, né. Inclusive quando a gente, né, acho que é interessante a gente refletir sobre os nossos processos, assim.
Quando a gente fica muito irritado, quando a gente fica muito nervoso e a gente tende a ter um comportamento mais agressivo, a gente não se sente bem, né? Lá no fundo, a gente sabe que aquilo é ruim para a gente, né? É prejudicial. Então, a gente tem que ter um olhar para os dois, né? Tanto para a vítima quanto para o agressor, né? E extrapolando essa barreira, né? As pessoas que convivem, né? Os espectadores, eles também sofrem com bullying, né? Então, é um fenômeno que engloba todas as pessoas, né? Toda a comunidade escolar, a gente pode colocar assim. Então, como a gente pode enfrentar, né? Sabendo que ele está acontecendo, né? Então, como eu coloquei lá no começo, a gente precisa entender que o bullying é um fenômeno social. Ele não se encerra, né? Somente no espectador, vítima e agressor, né? Como eu falei, ele tá, ele impacta, né? E ele reproduz o que a gente vê na sociedade, né? Então, é muito comum pessoas, por exemplo, negras, sofrerem bullying, né? Que está relacionado com o racismo, né? Ou pessoas da comunidade LGBTQIA+, sofrerem bullying por conta de expressarem, né, sua orientação, seu gênero de forma diferente não normativa, né? É comum pessoas que são estrangeiras, por exemplo, né, também sofrerem bullying por ou não conseguir dominar completamente a língua, né, ou por ter costumes e culturas diferentes, né, comunidade indígena também, né. Então a gente vê assim problemas, né, de preconceitos que estão na sociedade que vão interferir na comunidade escolar e que vão produzir o bullying, né. Então toda a comunidade escolar, ela precisa ser alterada. Ela todo mundo, desde quem está limpando, né, o chão até a direção, todos têm que estar sintonizados em relação a esse processo, de como acontece, de como pode acontecer, sobre os preconceitos, né, e estarem fortificados para que não haja espaço para o bullying se manifestar, né. Então, numa pequena faísca ali que alguém reconheça que aquilo pode se transformar num bullying, aquilo já ser trabalhado, né, então a gente consegue prevenir. Então lembra que eu falei para vocês lá da violência entre pares? Que não é considerado bullying, né, então se a gente consegue olhar para uma violência entre pares, interferir nela, a gente consegue fazer com que o bullying não ocorra, né, que ela não se evolua para um bullying, né, que aquilo já se encerre ali. E isso só pode acontecer com toda a comunidade escolar, né, porque o psicólogo, ele não pode ser visto como um ser iluminado, né, que tem poderes especiais e que só entrar na escola e já resolve todos os problemas, né, porque a gente tem problemas que são multifatoriais, né, que estão relacionados com vários aspectos da vida, da sociedade, das relações. Então, uma única pessoa não vai ser competente o suficiente para conseguir dar conta disso, porque a responsabilidade não é só dele, né? A responsabilidade também é do professor, que pode estar vendo isso, não falando nada, ou do colega, né, que está vendo o outro sendo humilhado, violentado e não está fazendo nada, né? Então, o papel é da direção de proporcionar momentos de diálogo, né, de discussão, de falar sobre racismo, falar sobre homofobia, transfobia, enfim, né? A gente precisa ter esses momentos dentro da escola, né, para falar sobre os diversos preconceitos que a sociedade tem e minimizar, assim, a possibilidade do bullying acontecer. E aí não vai se tratar, né, de estabelecer quem é a vítima e quem é o culpado, né? Porque que isso vai acontecer, né, quando a gente só tem uma intervenção focal, né? Então eu vou pegar o agressor, vou chamar os pais, vou brigar, vou dar suspensão, enfim, e fornecer uma ajuda psicológica para a vítima, né? Isso acontece, isso reforça essa situação que é polarizada entre como se fosse uma disputa de bem e mal, né? Quando na verdade a gente precisa entender que
as duas pessoas, né, tanto vítima como agressor, de alguma forma estão sofrendo, né. Então, além da gente culpar um aluno, né, é justamente entender o conflito, né, entender o que está tensionado naquela relação, né, o que faz produzir uma relação eu isso na escola, né. Será que esse aluno que é o agressor já não vem, né, sendo, colocado como objeto na relação escolar? Né, será que ele é ouvido? Será que ele foi ouvido em algum momento, né, ou não foi, e é justamente por isso que ele está cometendo, né, um ato de violência? Será que ele não está gritando por ajuda também? Né, então é pensar um pouco além desse processo, né, que que vai focar na vítima, agressor, espectador ali, para o bullying acontecer, para entender o que que produz o bullying. É dessa forma que a gente pode enfrentar esse fenômeno. Eh, o que que a gente pode fazer, né? É colocar esse tema no currículo escolar mesmo, né? Trazer para a sala de aula a discussão, na hora do intervalo, por exemplo, né? Indicar filmes, vídeos, né? Que eu acho que é uma linguagem que está bem popular agora, não só entre os jovens, né? Mas entre adultos também, né? Construir as regras de convivências, respeitando as diversas culturas, né? Então, não produzir eh, um ambiente heteronormativo, né, ou racista, né, entender que existem outras culturas ou ambientes que não consideram outras religiões, por exemplo, né, as religiões de matriz africana, por exemplo, que são muitas vezes vítimas de racismo, de preconceito, né, é dar espaço para a diversidade, né, então entender o bullying é entender o preconceito, né, e o preconceito ele só vai ser desconstruída a partir do momento que a gente consegue respeitar as diferenças, que a gente dá valor às diferenças, né? Dá valor à diversidade, né? E integrar toda a comunidade na prevenção, né? Oferecendo informações às pessoas, né? Então, a gente precisa que todo mundo fale a mesma língua quando a gente está falando do bullying, né? Como eu falei, desde que limpa o chão, né? Até a diretora no colégio, né, ou da universidade também, né, porque o bullying pode acontecer na universidade e acontece na universidade também, né, e que talvez até é mais silenciado, porque as pessoas já são adultas, né, a gente tem essa falsa ideia que elas podem se defender, quando na verdade quando a gente sofre uma violência a gente é vítima, é muito comum a gente silenciar por medo, né, então olhar para isso, né, na universidade também é importante, né, é claro que a gente fala muito no contexto escolar, porque a gente tem esse fenômeno acontecendo com mais frequência, né? Ou de uma forma mais divulgada, talvez, do que na universidade, mas isso também pode acontecer. Isso quer dizer, então, gente, que a gente só consegue superar o bullying se a gente estiver junto, né? Se a gente criar uma comunidade que está disposta, né, a combater o bullying, né? Porque não adianta a gente só falar que a gente acha o bullying ruim. A gente precisa ser anti-bullying, né? A gente precisa eh, tomar essa responsabilidade de prestar atenção nessas relações, né? E de agir também, né? Da forma como a gente consegue dentro das nossas ferramentas, tá? Eu acho que eu encerro por aqui e vou deixar aberto para perguntas, questionamentos, quem quiser abrir o microfone para falar. Eu, né, desculpa, eu não consigo pronunciar seu nome. Geuza, Geuzadak. Geuzadak, falei correto, será? Eu não, nem sei para onde eu poderia encaminhar por e-mail, né? Porque muitos de vocês eu não conheço pessoalmente. Se vocês quiserem deixar, de repente,
no chat aqui, eu estou gravando, né, essa aula e o link eu vou disponibilizar, né? Então, aí vocês vão ter acesso, né, à gravação dessa aula. E aí, pessoal, temos aí mais um tempinho. Obrigada, Luiz. Quem quiser perguntar, se manifestar, por favor, fique à vontade. Oi, boa noite. Boa noite, Davi. É Davi ou Davi? É Davi mesmo. É porque Davi? tem um D no final, mas tem gente que Uhum. fala David também, mas sem problemas. O que eu queria perguntar era mais a questão que você colocou no slide sobre que não se trata de estabelecer de vítimas e culpados. Aí, como no caso que colocaria isso em prática? Até porque quando alguém tá ali se coloca no lugar de vítima, é muito difícil fazer ela entender que aquilo ali que o problema talvez não seja só com ela, talvez o agressor também tenha alguns problemas que fizeram ele desencadear essa série de palavras negativas em cima de outra pessoa. Aí, como que na prática a gente fazeria isso? Entendi. Quando a gente coloca, né, essa questão que não é só falar individualmente, isso não é excluir essa intervenção, né? Ela é importante acolher a vítima, punir o agressor, né? Porque independente de ele estar eh, numa situação que pode estar sofrendo e pedindo ajuda, como eu coloquei, ele está cometendo um crime, né? É proibido por lei cometer bullying, né? Então, a gente precisa, sim, dentro das orientações legais, punir essa pessoa, né? Mas, então, essas medidas que são mais diretas, né, e individuais, elas precisam acontecer. Porém, a gente não pode ficar só nessas medidas, né? Não vai adiantar a gente punir o agressor, acolher a vítima, né, dar todo o suporte, né, para ela e para a família, e pronto, e ficar aí, né? Eu acho que talvez eu tenha me expressado mal ali, né? Eu quis dizer que a gente precisa ir além também, né? Então, quando a gente tem um caso de bullying acontecendo, além da gente dar esse suporte para a vítima, né? Punir o agressor e acolher ele também, a gente precisa olhar para esse fenômeno, entender como ele acontece na comunidade escolar, né? E quais aspectos da sociedade estão sendo reproduzidos ali, né? Então, fazer programas de prevenção do bullying, né? Então, trazer essa temática para a escola, para a discussão. Então, é isso que eu quis dizer, né? Então, de forma alguma, a gente vai falar para a vítima, olha, o agressor não quis fazer, talvez ele não queria fazer isso, né? Ele também pode estar sofrendo. Não é esse tipo de intervenção que a gente vai fazer. Até porque essa pessoa está sofrendo e ela não vai se sentir acolhida se a gente falar isso, né? Ó, veja por um outro lado, né? Não tem como a pessoa ver por um outro lado, né? Porque nesse momento ela tem um sofrimento intenso. Como eu coloquei, né, em algumas reportagens, as pessoas chegam a tentar suicídio e efetivar e consumar o suicídio por conta disso. Então, não adianta você chegar para uma pessoa que está nesse nível de sofrimento e falar para ela, olha, talvez o agressor também esteja sofrendo, porque não importa, né? Não importa para ela, o que importa é a gente acolher essa pessoa. Então, a gente precisa ter essa intervenção focal, individual, mas para além dela é pensar, né, esse fenômeno acontecendo dentro da comunidade escolar e dentro da sociedade. Não sei se ficou claro isso para você. Não, ficou assim. Obrigado, Patrícia. Imagina, obrigada a você. A Michelle está perguntando se tem uma punição legal para isso. Sim, tem punição legal para isso. Cometer bullying é crime, né? Então, agora, né, eu vou pedir desculpa porque eu não sei informar qual é a punição, o tempo de prisão, eu realmente não é uma coisa que eu pesquisei. Mas sim, existe punição legal, né? É claro que precisa passar por um processo penal, né? A pessoa precisa ser acusada, provas, enfim, toda essa questão.
E sim, vai além do ambiente escolar, né? Porque a vida da pessoa não se resume a isso, né? Então, como até no caso do cyberbullying, né? Vai muito além do ambiente escolar, né? Então, e o cyberbullying também tem punição, né? Independente do tipo de bullying, é crime, não pode acontecer. Então, tem punição, sim. É claro que isso varia, né? Se o agressor ele é menor de idade, né? Quais são as leis no país em vigor em relação a esse tipo de punição, enfim, né? Tem aí umas variações de acordo com o país e com a idade do agressor, mas tem sim. De nada, Michelle. Alguém mais, gente, gostaria de falar? Se quiser usar o grupo, o chat ou abrir o microfone. Bruna, sim, se eu não me engano, ele é automaticamente gerado pelo Simpla. Então, ele vai ser enviado, eu acho que quando encerrado aqui a transmissão para o seu e-mail comprovante, né, o certificado, né, de participação. Patrícia, Pode falar, quem está falando? Muzoraki. Pode falar. Então, você falando de bullying e a respeito de entender os dois lados, né? Não está em um lado só, e sim está entendendo os lados. Porque quem comete bullying tem alguma ferida, ou possivelmente, faz uma transferência, que se usa a psicologia, Sim, para outro indivíduo, de algo que ele não resolveu, correto? Ou tô sim. doido? Não, sim, eu acho que é uma leitura mais psicanalítica, né, mas eu acho que é uma leitura possível, sim. Porque, querendo ou não, tipo assim, um problema de um pai que ele não tem uma relação, onde eles veem a relação de poder, igual você falou anteriormente, quando ele vê alguém que ele é possivelmente colocar o poder dele, o ego dele maior, mais incisivamente, ele vai querer dominar para ter respeito, que na verdade não há respeito em uma relação assim. Sim, é Uhum. um abusador. Mas a minha dúvida, enfim, com relação à questão a essa, seria mais ou menos isso mesmo. Quando a gente trabalha dentro da clínica, a gente pode observar que quando você está com um abusador, você despertar o que é o ponto que levou ele a fazer o bullying, tentar resolver, e a pessoa que sofre bullying com a baixa autoestima, que é o que Sim, levou ele não se portar ou enfim, ter uma postura, enfim, ter uma fala, ter uma questão de respeito, assim por diante. E querendo ou não, as pessoas, é questão de poder, né? A luta de poder pelo ego dentro de uma escola, que é muito utilizado na divisão de grupos sociais, né? isso mesmo. Essa Uhum. questão, essa acredito que é possível dentro da clínica? Ah, sim, eu acho que você traz uma leitura mais psicanalítica, né, da projeção, né, que é quando a pessoa sofre algo, né, e é um tipo de defesa, né, do inconsciente. Ih, agora me esqueci o nome desse, desse conceito, que vai tendo quando eu estudo psicanálise, né, mas é um tipo de proteção no inconsciente, né, você projetar no outro aquilo que falta em você, né, o que sofre em você, né. Então, é comum as pessoas entenderem que pessoas homofóbicas, por exemplo, podem ter alguma identificação com a comunidade LGBTQIA+, né, ser, homossexual, bissexual, enfim, né, e por não aceitar isso em si, e odiar a si mesmo, projeta no outro o ódio, né. Então a gente pode trabalhar a partir disso também dentro dessa leitura, né, entendendo que essa violência, essa agressão, na verdade, é uma projeção dele mesmo no outro, né? É uma forma possível de avaliar, sim. Mas eu não vou saber dizer, assim, com mais precisão, porque
essa não é uma leitura que eu faço geralmente, né? Mas, de qualquer forma, muito obrigado, Patrícia. Imagina. A Emily perguntou aqui, você acha que os agressores podem ter vindo de um ambiente em que a agressão era algo normal? Eu acho que a gente falou um pouco sobre isso, né? E sim, com certeza, né? É muito possível, não que seja uma obrigação, né? E não quer dizer que todas as pessoas que conviveram com violência doméstica, por exemplo, vão ser agressores, né? A gente não pode fazer essa relação. E nem que todos os agressores sofreram violência doméstica ou violência na sua comunidade, né? Não dá para a gente fazer essa relação, mas é possível sim, né? Porque é aquele ciclo da violência, né? Quando uma pessoa, é possível que quando você sofra muita violência, você reproduza isso, porque você de alguma forma normaliza, né, essa questão, principalmente quando você é criança, né? O que é importante a gente não utilizar a violência na educação das crianças. Porque quando um pai ou uma mãe bate no seu filho, seja uma palmada, ele está dizendo para o filho dele que amar é agredir, né? Porque geralmente os pais falam isso. Eu estou te batendo porque eu estou te educando, porque eu te amo, né? Então, isso é vinculado, né, à criança, que o amor, ele é violento, né? Que o cuidado, ele pode ser violento, né? Então, sim, é possível que agressores tenham vindo de um ambiente onde a agressão é normatizada, né? Kátia, que é um mini curso. Vamos ver aí, quem sabe outras oportunidades dentro da Unicuritiba, a gente pode pensar assim. A Bianca está perguntando sobre a psicologia histórico-cultural. Por exemplo, na psicanálise, você seria uma projeção. Na histórico-cultural, né, a gente vai entender o homem como um ser relacional, né? Então, ele só é... O que faz que o ser humano seja humano são as relações sociais, né? Então, ele aprende sobre um processo de individuação, né, de quem ele é, a partir dos meios sociais, né, das condições materiais às quais ele está exposto, né, durante o seu processo de desenvolvimento, né? Então, não é tão diferente, né, se a gente pensar que uma pessoa, uma criança, né, tem como dito normal o processo de violência, né? Então, ele vê o pai batendo na mãe, né? Ou ele mora numa comunidade onde, né, existe o tráfico de drogas, a violência é algo recorrente, ele vê pessoas morrendo de forma recorrente, né? Ele vê as pessoas sendo punidas, né, com violência, né, recorrentemente, ele vai entender que isso faz parte de quem ele é também, né? Então, nesse processo de individuação, né, que é um processo dito, né, pela psicologia histórica cultural, ele vai entender dessa forma também, é normal a agressão, né? Então, a mudança aí, né, pensando numa perspectiva histórico-cultural, seria no processo de ressignificação das relações, né? Mostrar a essa criança outras formas de relação, que não a relação agressiva, né? Trabalhar com essa família também para entender esse processo agressivo, né? Fortificar essa mãe, por exemplo, de repente, para denunciar o seu esposo, né? Para que ela tenha essa possibilidade, né? Se ela é dependente, por exemplo, de forma financeira do agressor, que acontece muito, né? É por isso que ela se mantém nessa relação, é dar apoio para essa mulher ir trabalhar, ou ter algum tipo de renda, né? Então, é mexer nas estruturas sociais, né? E infelizmente, isso nem sempre é possível, né? Então, depende muito né, de quem você é nesse processo, né? Você é um psicólogo escolar, você tá um psicólogo clínico que atende uma criança que foi vítima de bullying, né? Então, depende muito de em qual relação você está aí para isso acontecer, né? Mas aí você veria nesse processo, né? De constituição do ser humano nas relações. Não sei se te respondi, Bianca. Legal. Mais alguém, gente?
Mais alguma pergunta, contribuição? Acho que eu vou voltar aqui lá no primeiro slide que tem, né, o meu contato. Aí quem quiser mandar um e-mail, de repente, né, que reverberou aí essa questão de forma mais tardia, aí pode me mandar um e-mail também. Tá bom, gente? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Oi, Mônica, boa noite. Tudo bem, e você? Não, hein? Não consegui compreender. Passou rápido. Passou, né? Cansada, né? Eu mesmo tô bem cansada. Mônica, você tá falando conosco? Tá um pouco baixo o seu som, não tô conseguindo entender direito. Acho que não. Bom, gente, eu finalizo então, né, essa aula, palestra aqui. Eu não estava, né? Deixa eu ligar o microfone sem querer. Acontece, tudo bem. Agradeço muito a participação de todos, né, via chat, quem abriu o microfone, quem quis falar. Obrigada, né, Mônica, pela participação. Deixo, então, esse contato aqui, né, caso vocês tenham algumas dúvidas e questionamentos posteriores. Boa noite a todos, bom descanso ou boa aula, de repente, quem vai assistir a aula agora. E é isso.